Pedro Raul fechou mesmo com o Corinthians. E a SAF do São Paulo que tem um problemaço a ser resolvido. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre esses dois assuntos. Conta também sobre mais um recorde conquistado pelo Palmeiras na temporada de 2022. Tudo sobre a final da Libertadores da América. De um lado o Atlético Paranaense, do outro o Flamengo. Novidades importantes. Vou falar ainda sobre as últimas do mercado, bastidores e a Série B, com uma situação extremamente delicada para o Vasco, que tinha tudo para estar na Série A. Bora repercutir tudo isso a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, com a missão de deixar você por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Se você não quiser perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Se curtiu o vídeo, deixa like também, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nesse sábado só tem jogaço. Liverpool e Leeds, 1,29 para a vitória do Liverpool. PSG e Troyes, 1,15 para a vitória do PSG. A minha sugestão é que você faça uma aposta dupla, imaginando que Liverpool e PSG vençam, aumentando assim as suas chances de se dar bem. Tem ainda Valência e Barcelona, um empate paga R$ 4,34. Queria chamar atenção para as odds da final da Libertadores. Vitória do Flamengo paga 1,61, o empate paga 3,99. E se o time do Felipão for campeão e você apostar no Atlético, vai levar 6,69 para cada real apostado. Você não vai ficar fora dessa, né? Para apostar na Aposta Ganha é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Boa sorte, arrebente por aí, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o Corinthians terá 9 desfalques para o confronto contra o Goiás, jogo nesse sábado, aquela partida atrasada. Os desfalques são Paulinho, Adson, Balbuena, Mosquito, Ramiro, Maicon, Renato Augusto, Xavier e Júnior Moraes. Quero falar também sobre o Internacional. O Edenilson não fica no ano que vem, isso eu já havia contado para vocês com antecedência. Outro atleta que o Inter topa negociar é Taison, que já foi capitão, muito moral com o torcedor. Edenilson e Taison são considerados caros e hoje fora do padrão do Internacional. Colorado topa vendê-los ou emprestá-los, melhor, ou o Colorado topa vendê-los ou aceitar trocas. O Colorado topa vendê-los ou trocá-los. Diante disso, podem surgir boas moedas de troca no mercado nacional. Bora fechar o giro de notícias para falar sobre a Outsider, aquela agência de turismo que havia prometido levar 2.000 torcedores do Flamengo a Guayaquil. Vários deles não conseguiram, um caos nas últimas semanas, ou na última semana, e a notícia nova diz respeito a uma atitude do Procon. Procon do Rio de Janeiro está pedindo que a Outsider seja multada em até 10 milhões de reais, além de perder o direito de trabalhar com operações de turismo. Bora falar sobre a final da Série B, não é ainda da final da Libertadores. Você deve estar falando, Nicola, endoidou de vez, como é que tem final na Série B? É que no campeonato de 38 rodadas a gente vai ter a definição do acesso entre Vasco e Ituano jogando entre eles. Partida marcada para o próximo domingo, 18h30, em Itu. E o jogo ganhou esse caráter de final, porque nessa sexta-feira o Ituano foi a Londrina e venceu Londrina por 2-0 com 2 gols do Aino. A nova classificação da Série B tem o Ituano com 57 pontos, o Vasco com 59 e o Bahia também 59. O Tricolor de Aço tropeçou e ficou apenas no empate 1-1 com o Guarani na Fonte Nova. A grande vantagem do Bahia é que Ituano e Vasco devem se matar, eles se enfrentam. E o Bahia tem um saldo de gols superior ao do Vasco. A matemática é simples. Se o Ituano vencer, ele sobe, eliminando o Vasco. A única chance de Vasco e Ituano subirem juntos é se o Ituano vencer o Vasco e o Bahia perder para o CRB por uma diferença superior a 2 gols em relação à vitória do Ituano para o Vasco. Deu para entender? Nesse caso, o Ituano chegaria a 60 pontos, Vasco e Bahia se manteriam com 59, e aí no saldo de gols o Vasco ficaria à frente do Bahia. Só para lembrar, hoje o Bahia tem 2 gols de saldo a mais, ou em vantagem na comparação com o Vasco. O Sport ainda tem chances de acesso, mas são chances remotas. O Sport precisaria vencer, torcer para que o Bahia perdesse e tirasse um saldo que é bem grande. O saldo do Sport hoje é de 6, o do Bahia é de 13. Então a chance é remota, é muito pequena.
Mas tudo ficou para a grande rodada final da segunda divisão. O Cruzeiro e o Grêmio já subiram, as outras duas vagas serão definidas na última rodada da segunda divisão, com um detalhe importante. O Vasco, que chega muito ameaçado de não conseguir o acesso, uma derrota pode eliminar o Vasco, deve eliminar o Vasco. O Vasco chegou a ter 9 pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. Vai para a última rodada com apenas 2 pontos de vantagem. Torcedor vascaíno também tem que ficar atento para terça-feira, quando acontece o julgamento do STJD. Na oportunidade, o STJD pode tirar 1 ponto do Sport e dar mais 2 pontos ao Vasco por causa daquela confusão. Eu sou o contrário. Eu acho que o resultado dentro de campo tem que ser mantido sempre. E você que pensa, use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que é, nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, o atual campeão da Libertadores masculina e também feminina. O título do campeonato feminino foi conquistado na noite dessa sexta-feira com vitória por 4-1 contra o Boca Juniors, uma goleada no Equador. O Palmeiras fez 1-0, tomou o gol do empate e marcou mais 3 gols, se sagrando campeão pela primeira vez. Aí você deve estar falando, mas Nicola, como é que é campeão da Libertadores masculina? Até às 19 horas, quando a gente vai conhecer o campeão da versão masculina, o Palmeiras segue como o atual campeão. E eu queria contar para vocês quais foram os outros clubes que conseguiram ser campeões da Libertadores masculina e feminina. São só 3. O Santos foi o primeiro a conseguir. Peixe, que na década de 60 havia conquistado seus primeiros títulos masculinos, foi campeão feminino várias vezes no início da década passada. Colo-Colo é outro que conseguiu a junção dos títulos feminino e masculino, e o Corinthians, que vinha numa grande fase, especialmente no feminino, também acumula taças no masculino e no feminino. Palmeiras, que não havia sido campeão ainda da Libertadores feminina, acabou batendo Boca Juniors, outro time que ainda não tem essa taça na versão feminina. Palmeiras numa temporada bem legal, de 3 títulos do time masculino, Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana, além do título do Campeonato Brasileiro, que vai ser confirmado possivelmente na próxima quarta-feira. Ainda tem essa taça da Libertadores Feminina, prêmio de 8 milhões de reais pago pela Conmebol ao Palmeiras. Só um detalhe curioso, enquanto o Palmeiras vai ter direito a 8 milhões de prêmio pelo título feminino, o Atlético Paranaense ou o Flamengo, aquele que vencer a Taça Libertadores masculina, vai ficar com quase 85 milhões de reais, um prêmio 10 vezes maior para a versão masculina. Quero falar agora a respeito de Pedro Raul. O R7, portal de notícias, trouxe a informação de que Corinthians e Pedro Raul já fecharam basicamente tudo. A negociação está encaminhada apalavrada. O acordo também inclui o Caxiua Reysol, que é dono dos direitos econômicos do atleta. Você sabe que o Pedro Raul está jogando por empréstimo no Campeonato Brasileiro, tem 18 gols, é o vice-artilheiro do campeonato, só atrás do Cano, que tem 20. O contrato de empréstimo termina em dezembro. De acordo com o R7, o Corinthians já se acertou com o Caxiua Reysol para comprar o jogador em definitivo. O Pedro Raul passa a ser reforço, passa a virar contratação do Timão para 1º de janeiro. Tem um grande problema nessa apuração. A informação traz que o negócio foi fechado por 2,5 milhões de dólares ou 13 milhões de reais. Esse número está desatualizado. No início do assédio ao Pedro Raul, quando os clubes começavam a se encantar pelo Pedro Raul, de fato era esse o valor que pediu o Caxiua Reysol. Só que o clube japonês, nesse instante, já quer 4 milhões de dólares, informação que me foi confidenciada por uma pessoa muito próxima ao Pedro Raul. Diante desse cenário, 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais, dizer que o Corinthians cravou a negociação por 13 milhões de reais me parece um pouquinho precipitado. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte minha no Corinthians. A fonte admitiu que o Pedro Raul interessa, que existem conversas, que o Corinthians já fez proposta ao Caxiua Reysol, mas a pessoa garante que ainda não há um acordo definido. O Pedro Raul pediu para que se esperasse um pouquinho mais. Ele quer analisar a eventualidade de novas propostas daqui até o fim do Campeonato Brasileiro, que está bem perto de se encerrar. Em mais 2 semanas ele termina. Só 25 anos de idade, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com direito a passaporte estrangeiro, passaporte europeu, o que lhe garante a vaga de comunitário e não de extracomunitário. Pedro Raul é de fato uma boa opção no mercado e é pretendido por outros clubes brasileiros, como o Inter, como o Bahia, como o Vasco, entre outros clubes. Negociação caminhando, não fechada ainda. Prometo manter você super atento a essa história, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo e a SAF. Tenho contado várias novidades envolvendo a SAF do Tricolor. Falei outro dia que o São Paulo foi o primeiro, deu seu primeiro passo rumo à SAF com um estudo feito pela Álvares e Marçal. Esse estudo, encomendado pelo São Paulo, trata sobre a separação do departamento de futebol do restante do clube. Qualquer time que quiser virar SAF precisa passar por isso.
Com esse estudo em mãos, São Paulo vai dar encaminhamento a vários órgãos internos. Primeiro para a comissão montada para trabalhar sobre a SAF, depois um conselho consultivo, conselho de administração, até que chegue no conselho deliberativo. Esse processo todo deve durar pelo menos até março. Ou seja, somente em março o conselho deliberativo terá a oportunidade de estudar ou de se debruçar sobre esse tema. Mas a principal informação vem agora. Uma notícia nova e ruim para o torcedor são paulino que sonha com a SAF. O Estatuto do São Paulo tem o artigo 179, que nesse momento parece ser uma grande pedra no sapato da SAF. Esse artigo 179 trata da seguinte maneira, o texto é o seguinte, abre aspas, no caso de prever-se a constituição de sociedade empresarial, ela deverá necessariamente ser, a qualquer tempo, controlada pelo São Paulo, o qual deverá ser titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações assembleares e poder de eleger a maioria de seus administradores, fecha aspas. Traduzindo esse texto para você, o Estatuto do São Paulo impede que o tricolor venda mais do que 51% das ações caso o clube se torne um clube empresa. E até hoje não houve nenhum movimento de clubes brasileiros rumo à SAF em que o investidor que compra a SAF ficou com menos do que 51%. Não é vantajoso para quem compra. Imagina que você coloca um caminhão de dinheiro para ter a possibilidade de cuidar do clube, de administrar, de tomar as decisões. E quando eu falo em clube, eu estou falando sobre o time de futebol, sobre a SAF. Nesse modelo, com esse texto, São Paulo dificilmente consegue avançar rumo à SAF. Não dá para dizer que é um impeditivo, não dá para dizer que não vai acontecer, mas vai criar enormes dificuldades para o tricolor encontrar no mercado parceiros interessados. Ah, Nicola, mas não dá para mudar o estatuto? Claro que dá. O estatuto, por exemplo, foi mudado recentemente com a questão da reeleição. A partir de agora, o Júlio Casares pode ser reeleito. Mas haveria a necessidade de criar um movimento interno, aprovar no Conselho Deliberativo, aprovar entre os sócios, para depois esse processo estar valendo. E dentro do Conselho Deliberativo, já havia contado para vocês, há bastante gente contrária à realização da SAF. É mais um impedimento, é mais um problema do São Paulo, que tem gente defendendo a SAF, tem gente bastante interessada nessa SAF, mas tem muita gente contrária. Só para fechar, é legal contar que esse artigo 179 faz parte de um estatuto moderno, que foi atualizado ou passou a valer em 2016. Entre seus criadores está Marcelinho Portugal Gouveia, filho do ex-presidente Marcelo Portugal Gouveia, um dos maiores da história do clube. Bora falar agora a respeito dos dois finalistas da Libertadores da América. Quero começar falando sobre o Atlético Paranaense. E o título da Libertadores é a cereja do bolo que falta para um clube que se tornou modelo para vários outros do futebol brasileiro. Você sabia que o Atlético Paranaense vem de 8 superávites consecutivos? O que eu quero dizer com isso? Nos últimos 8 anos, o Atlético fechou no azul. Enquanto todo mundo fecha no vermelho, passa por dificuldades, tem dívidas, o Atlético acumula esses valores extremamente interessantes. Detalhe importante. Última temporada, superávit de 66 milhões com a pandemia. Na temporada anterior, o superávit havia sido de 134 milhões de reais. Atlético Paranaense, que na virada do ano tinha uma reserva financeira de 152 milhões de reais. Mas não é apenas um clube bem do ponto de vista financeiro. Em termos de infraestrutura, um dos melhores centros de treinamento do país, o CT do Caju. Um dos estádios mais modernos da América do Sul, o estádio é lindo, a Arena da Baixada. E os títulos também têm vindo. Desde 2019 são 6 conquistas. Tem o título da Copa do Brasil de 2019, o bicampeonato da Sul-Americana em 2018 e 2021, além do Campeonato Paranaense, com detalhe de que o Atlético joga com o time sub-23, ainda assim foi campeão em 2018, em 2019 e 2020. Várias conquistas de um clube que ainda persegue esse inédito título da Libertadores da América. Para arrematar sobre o Furacão, Mário Celso Petralha, o grande responsável por transformar o Atlético numa potência, assegura que o time será campeão mundial. E diz mais, ele assegura, garante que o Furacão dele vai ser vendido quando se transformar numa SAF por valores bem superiores aos dos demais. Ele parte do princípio que o Atlético hoje vale pelo menos 1,5 bilhão de reais, que é a soma dos valores negociados por Vasco, Botafogo e Cruzeiro. E aí, você concorda, discorda? Qual a chance do Atlético Paranaense na tarde, noite
desse sábado. Estou curioso para saber a sua opinião. Bora falar agora sobre o Flamengo, outro finalista. O rubro-negro quer conquistar o título da Libertadores, obviamente para festejar, para comemorar, mas para chegar ao Mundial de Clubes. A grande perseguição, o título que falta para essa geração, que desde 2019 já faturou 10 taças, é o Mundial de Clubes. E o Flamengo promete investimentos pesados caso conquiste a vaga para o Mundial marcado para março. Outro dia o Marcos Braz deu uma entrevista assegurando que 3 ou 4 reforços seriam contratados, um deles de nível mundial. Teve gente especulando até que poderia ser o Cristiano Ronaldo. Já contei para vocês que o CR7 não vem, ele ganha 48 milhões de reais no Manchester United, valor por mês. Só o salário do Cristiano Ronaldo paga 45 dias da folha do Flamengo, e eu estou incluindo salários de jogadores, de comissão técnica e tudo mais. De qualquer maneira, com ou sem Cristiano Ronaldo, o Flamengo vencendo a Libertadores da América, confirma esse time como o melhor de sua história, garante vaga no Mundial e deve ficar ainda mais forte para a próxima temporada. Serão 85 milhões de reais no caixa, um Flamengo que certamente vai fazer do orçamento de 2022 o maior da história do futebol sul-americano pelo segundo ano consecutivo, batendo a temporada passada com números do próprio Flamengo rubro-negro, que faz com que tudo pareça super simples. Rubro-negro que revenceu outro dia a Copa do Brasil, superando o Timão. Meu palpite para essa decisão: Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Acho que o Flamengo chega no momento melhor, tem mais time e o Atlético não conseguiu se preparar bem para a grande decisão. Mas precisamos lembrar que Felipão é o comandante do CAP e o Felipão sempre costuma preparar boas surpresas. Se você é seu palpite, use o espaço para comentário. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgirem notícias. Abraço, tchau!